Eu quero saudar a todos nesta oportunidade, canal Amarildo e Irene, com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Canal Hora da Verdade, para trazer aqui a palavra de Deus, ensinamentos bíblicos, palavra fiel e verdadeira para os nossos corações. Eu agradeço a Deus a rica oportunidade e que Deus possa, através desse ensino, através deste mandamento, desta doutrina, deste ensino que nós vamos falar nesta oportunidade, possa abençoar grandemente as vidas, segundo a necessidade de cada um. Eu quero falar nesta oportunidade sobre o batismo nas águas, segundo a Bíblia, segundo as Escrituras diz, porque ainda há muitas controvérsias, há muitas dúvidas e tem pessoas que ainda não compreendem o batismo nas águas segundo a Bíblia e tem muitas pessoas que às vezes não sabem da importância do batismo. O batismo nas águas tem uma importância muito grande porque ele vem de uma ordenança divina. Não foi do homem, mas foi uma ordenança divina. Então nós vamos ver vamos ver uma boa parte. Não dá para a gente falar tudo, mas para ter uma base na Bíblia Sagrada, o assunto sobre o batismo nas águas, o que a Bíblia diz sobre isso. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Para isso nós vamos fazer duas leituras bíblicas para iniciar o assunto. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Nós queremos ler aqui em Mateus capítulo 28, louvado seja Deus, Mateus 28 e o verso de número, glória a Jesus, 18, capítulo 28, o verso 18 e 19, que diz assim: E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo, É-me dado todo o poder do céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém? Até aqui. Também queremos ler em Marcos capítulo 16, e o verso de número 16 também, que nos diz assim: Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O 15 fala aí de pregar o evangelho a toda a criatura. Louvado seja o nome poderoso, maravilhoso do Senhor Jesus. Então nós vemos que o batismo nas águas é uma ordenança divina, é uma ordenança que o próprio Senhor Jesus ele deixou antes de ele partir, antes de ele voltar para a sua glória, para o seu trono, ele deixou determinado esta cerimônia. Importante que desde quando a pessoa ouvisse o evangelho, ouvisse a palavra de Deus e cresce, ela precisava ser batizada. E nós vamos ver aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele ordenou para que batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eu quero já aqui tirar alguma dúvida. Primeiramente, vamos ver o significado do batismo. O batismo significa o sepultamento, quando o homem ou a mulher, a pessoa, ela desce as águas do batismo, ela é imergida. Por quê? Porque o batismo nas águas, segundo a Bíblia Sagrada, ela significa imersão. Imersão. Então, todo o corpo da pessoa, ela é imergida nas águas. Não é como muitos lugares, muitas igrejas, entre aspas, por aí, joga lá uma aguinha na cabeça de alguém, dá uma benzidinha e fala que está batizado. Não é o batismo segundo a Bíblia. O batismo segundo a Bíblia, nós vamos ver que é o batismo de imersão. A pessoa é imergida, todo o seu corpo debaixo da água. Por quê? É o batismo de sepultamento. Quando a pessoa, o batismo significa sepultamento. Ele é sepultado na morte de Jesus e quando Jesus ressuscita, ele também ressuscita no poder de Deus, nasce novidade de vida. Mas o batismo, ele está ali sepultando o velho homem, sepultando os seus pecados
e nascendo para uma nova vida, em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, o batismo é para quem crê. Quem crê e for batizado será salvo. Tem lugares por aí, que batiza, uma pessoa batiza uma criança, batiza um bebezinho, talvez, e não é segundo a Bíblia, porque a Bíblia diz quem crê. Então, a pessoa pode crer depois que ela sai de uma idade da inocência, ela sai da idade de criança, passa a ser um adolescente, um jovem, até mesmo um adulto, não tem idade depois para se batizar. Tem pessoas que, e o batismo significa um novo nascimento também, porque a pessoa ela é batizada nas águas e ela é imergida no corpo de Cristo, ela é batizada no Espírito de Deus também. Isso é um outro assunto, mas acontece essa obra do Espírito Santo também. Quando a pessoa é batizada nas águas, ela é imergida no corpo de Cristo. Desde quando ela creu, recebe o Espírito, ela começa a ser participante da glória celestial. Olha que coisa gloriosa, o batismo. Então, o batismo nas águas é o sepultamento do velho homem, nascendo uma nova criatura, e para quem crê e for batizado será salvo. Então, não está falando que já é salvo, vamos deixar aqui bem claro. Se a pessoa permanecer fiel ao Senhor, andar segundo a Bíblia, segundo a sua palavra, não significa que somente ele foi batizado, ele já está salvo. Não. Quem for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Será se permanecer. Se permanecer fiel até o fim, porque senão seria muito fácil. A pessoa batizou e depois ela não tem mais um compromisso com Deus, com a sua palavra, porque quando uma pessoa ela vai descer as águas do batismo, no momento de ela ser imergida, seja nas águas correntes de um rio, que seria o mais correto, mas devido às vezes às circunstâncias, muitas igrejas batizam também num tanque. Eu vou dizer uma coisa que não tira também a validade do batismo, não, na minha opinião. Por quê? Porque a água é um símbolo de purificação, de limpeza. A água é um símbolo. Se a pessoa está ali numa boa consciência, de uma boa indagação para com Deus, de que ela está arrependida dos seus pecados, e ela está se batizando naquele dia, deixando o mundo do pecado e nascendo, morrendo para o mundo de pecado e nascendo para Deus uma nova vida, esse batismo tem validade sim, porque tem pessoas que não adianta falar, não, o batismo só vale nas águas correntes e no rio, mas às vezes o coração não está convertido a Deus. E outra pessoa que está batizando lá num tanque batismal, ele está muito mais convertido, ele permanece fiel, porque o que manda para Deus também nesta hora é o coração da pessoa. Louvado seja o nome. Por isso que a Bíblia diz, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele provém todas as saídas da vida. Louvado seja o nome do Senhor para todos. Então esse é o significado do batismo, é o sepultamento de um velho homem e nasce uma nova criatura. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então quando a pessoa ouve o Evangelho, ela crê, ela se batiza, ela está começando a viver uma nova vida, nascendo em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vida santa, pura e verdadeira para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias ao nome do Senhor. E o batismo nas águas, tanto ele é verdadeiro, que quem deu o primeiro exemplo, quem deu exemplo também foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Deus levantou João Batista para batizar nas águas, chamando os homens, chamando as pessoas para o arrependimento. Então, João foi o precursor, chamando as pessoas para o batismo de arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. No próximo vídeo, nós vamos falando sobre batismo, nós vamos falar batismo com o Espírito Santo. Aí vai ser vamos falar de um batismo de virtude, de poder, de revestimento de poder. É uma outra obra do Espírito Santo.
é uma outra doutrina bíblica. Existe o batismo nas águas para arrependimento e existe o batismo com o Espírito Santo para revestimento de poder, para o crente ser mais forte, o cristão ser mais forte, principalmente para fazer a obra do Senhor, principalmente para pregar o Evangelho com poder, com virtude, com unção, necessita ser batizado com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas este é um outro assunto que depois, no próximo vídeo, a gente vai gravar. Vamos continuar aqui falando do batismo nas águas. Então, quando João Batista estava ali batizando, de repente ali, quem sabe ele tomou um susto. Naquela fila de pessoas que vinham arrependidas para sepultar os seus pecados, veio um, aleluia, oh glória lá, baixou de canta lamai. Veio um especial, o próprio Jesus. Jesus veio até João para que também fosse batizado. E no capítulo 3 de Mateus, nós vemos esta passagem bíblica falando sobre o batismo de Jesus. Olha o que aconteceu. Louvado seja Deus. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Capítulo 3 de Mateus, o verso 13. Está escrita esta palavra a seguir. Versículo 14. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Versículo 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus tinha pecado para sepultar? Não tinha. Jesus veio como cordeiro imaculado. Em tudo foi tentado, mas não pecou. Mas mesmo assim, Jesus Cristo, ele se batizou nas águas para ser o exemplo, para cumprir a justiça de Deus. Então, pessoas que querem ser salvas, pessoas que querem viver o Evangelho santo, puro e verdadeiro, andar segundo a palavra de Deus, ele necessita ser batizado como foi Jesus. Não é doutrina de homem, mas é uma doutrina de Deus, do Espírito Santo. O batismo nas águas é uma confissão de fé, é uma confirmação de fé diante dos homens e diante de Deus, que agora a pessoa ela está deixando uma velha natureza, está ganhando uma nova natureza em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Glória seja dada ao nome poderoso, maravilhoso de Jesus. Então, quem crê e for batizado será salvo. Jesus foi exemplo. Louvado seja Deus. E quando Jesus voltou para o céu, ele deixou os seus discípulos, a igreja primitiva começou, a igreja que recebeu o poder de Deus, que nós vamos falar depois, num outro vídeo. A igreja recebeu o poder de Deus para pregar o Evangelho e convidava as pessoas também para o arrependimento e para o batismo. Vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos, o exemplo bíblico, que não foi somente no tempo de Jesus, quando Jesus está na terra, mas continuou. A igreja cresceu e o batismo nas águas, ele continuou sendo uma doutrina. Continuou sendo uma doutrina, uma ordenança divina para ser seguido. E eu quero aproveitar aqui, vou esclarecer algumas coisas quanto ao nome, em qual nome que devemos ser batizados. Nós lemos aqui em Mateus, capítulo 28, versos 18 e 19, que tem que ser batizado em nome do Pai. Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem mandou foi o Senhor Jesus. Então nós vamos ver aqui, tirar algumas dúvidas. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e o verso 37 a seguir, quando fala das primeiras conversões, quando o apóstolo Pedro, ele pregou o Evangelho com muito poder, com muita unção, a Bíblia nos diz que muitos, aqui no versículo 37,
Ouvindo eles isso, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Glória a Jesus. Então aqui, quando Pedro responde a eles que eles deveriam ser batizados em nome do Senhor Jesus, não significa que toda pessoa que agora ele vai ser batizado, o pastor, por exemplo, ele vai falar: não, eu te batizo em nome do Senhor Jesus. Não precisa isso. Quando fala foi batizado em nome do Senhor Jesus, significa cumprindo uma ordenança que o Senhor Jesus havia deixado. Mas o Senhor Jesus, ele ordenou que batizasse em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Eles foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cumprindo uma ordenança do Senhor Jesus. Então, existem outras passagens bíblicas aqui no livro de Atos que fala que eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Por exemplo, no capítulo de número 19 de Atos, aqui o verso 5, não vamos ler toda a passagem para não tomar tempo, existem outras, no capítulo 10 e o verso 48 também, existe essa passagem que foram batizados em nome do Senhor Jesus, mas cumprindo uma ordenança do Senhor Jesus. Eles foram batizados, na verdade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Então nós vemos aqui que os primeiros discípulos que ouviram o Evangelho, ouviram a pregação do Evangelho, eles foram batizados nas águas também. Todos os que se convertiam, todos os que creram na pregação do Evangelho, foram batizados nas águas para arrependimento. Então a Bíblia traz muitos exemplos maravilhosos, até mesmo o apóstolo Paulo no capítulo 9, quando ele teve aquele encontro com o Senhor Jesus, e quando ele estava lá em louvado seja o nome do Senhor, para onde Jesus tinha mandado ele ir, ali em Damasco, né? Então, Jesus ordenou para Ananias que fosse lá para orasse por ele, para que ele fosse curado e que ele também fosse batizado. Então, quando Paulo foi curado, a Bíblia diz que logo caíram no capítulo 9 e o verso de número 18, fala: e logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a sua vista, e levantou-se e foi batizado. Então, depois que Paulo foi curado, ele foi batizado nas águas também, para cumprir a justiça de Deus, porque ele acreditou em Jesus como Filho de Deus, ele creu no Evangelho, louvado seja Deus, ele foi batizado também. E nós vemos exemplos na Bíblia, a casa de Cornélio, aquele centurião, temente a Deus, homem reto, homem justo, homem de boas obras, que Deus, no capítulo 10 aqui, relata que Deus ordenou a Pedro, deu uma revelação para Pedro que fosse à casa de Cornélio, juntamente com aqueles varões que vieram buscar a Pedro também, que receberam, que Cornélio recebeu a revelação, que era para buscar o Pedro, que Pedro tinha palavras, tinha algo para dizer para ele. E esse algo a dizer são palavras de vida eterna. Então, quando o homem ouve palavra de vida eterna, quando o homem, o ser humano, ouve o Evangelho santo, puro e verdadeiro, louvado seja Deus, ele se converte. Se ele abrir o coração, ele se converte a Deus e aí ele também precisa ser batizado. Quando Pedro estava na casa de Cornélio, antes que ele fosse batizado nas águas, aconteceu uma coisa tremenda, que nós vamos falar com mais pontualidade no próximo vídeo. Eles receberam o batismo com o Espírito Santo, começaram a falar em línguas, profetizar, e antes de receber o batismo nas águas, mas depois eles foram batizados nas águas. Então, como diz Pedro, como que pode, né, eles negar a água,
se eles já receberam até mesmo o batismo, o dom do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E foram todos à casa de Cornélio batizados nas águas, o batismo para arrependimento. Louvado seja Deus para todos sempre. E nós vemos aqui também no livro de Atos um exemplo muito lindo, maravilhoso, que quando Deus fala com Filipe, olha como que Deus ele se interessa nas almas, ele conhece o coração de cada um. Então quando a pessoa ela está com o coração voltado para Deus, quando ela está buscando as coisas de Deus, Deus agiliza, Deus move o seu espírito e envia os seus servos. Deus sabia que numa estrada, a caminho da Etiópia, voltando de Jerusalém, tinha um homem, um eunuco, mordomo-mor da rainha de Candace, que estava lendo uma Bíblia. E Deus sabia que aquele homem estava interessado nas coisas de Deus, mas ainda não entendia muito bem. E Deus agilizou, Deus revelou para Filipe: Filipe, vai lá nessa estrada. Vai lá que tem uma obra para que você faça, para que você pregue para aquele homem. E Filipe foi e obedeceu a Deus. Coisa boa quando nós ouvimos a voz de Deus e nós vamos pregar para aqueles que Deus realmente manda, nos dá a direção. Louvado seja Deus. E Filipe aparelhou com aquele eunuco, quem sabe numa carruagem, se aparelhou e perguntou para ele aquilo que ele estava lendo, se ele entendia alguma coisa. Ele estava lendo ali o profeta Isaías, e Filipe perguntou para ele: entende tu que lês? Ele disse: olha, como que eu vou entender se alguém não me explique? Assim está a situação de muitas pessoas. Eu converso com muitas pessoas aí na caminhada que eu ando aí evangelizando, muitas das vezes trabalhando, e muitas pessoas às vezes diz que lê a Bíblia e não entende. Então precisa de um ungido de Deus, precisa daqueles que Deus chamou, escolheu, separou para pregar o evangelho, evangelistas. A igreja precisa de evangelistas, pessoas que façam a obra, pregue tanto coletivamente como individual. Neste caso aqui, Filipe não estava ali a pregar uma multidão, mas era uma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, o eunuco pediu para que Filipe entrasse com ele naquele carro para que explicasse a Bíblia. E Filipe começou explicando e falou sobre Jesus, falou sobre o Salvador, falou sobre batismo, falou sobre o plano de Deus para a salvação, pregou o Evangelho, significa as boas novas de salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. E a Bíblia nos diz que num determinado lugar daquela estrada, o eunuco parou o carro, mandou parar o carro e disse: eis aqui água. Quem sabe eles se depararam ali com um rio, águas que seriam suficiente para ser batizado. Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Disse o eunuco. Por isso que precisa ser voluntariamente. A pessoa precisa tomar uma decisão própria, porque Filipe respondeu para ele: olha, se você crê naquilo que eu estou pregando, naquilo que eu estou falando, no que está escrito na palavra de Deus, é lícito. Você pode ser batizado hoje mesmo. Quem crê e for batizado será salvo. Muitas das vezes tem pessoas que numa pregação, somente no momento ele já está preparado para se batizar porque ele creu. Agora ele não quer mais viver uma vida miserável mais de escravidão do pecado. Ele quer abandonar o vício, ele quer abandonar as práticas pecaminosas. E ele quer ser batizado e ele quer viver uma nova vida em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ambos desceram do carro. E Filipe batizou o eunuco. E diz que ele voltou para a sua terra, ele era lá da África, da Etiópia. Então, muito tempo atrás, o evangelho já chegou lá. Se hoje eles não crê, é porque às vezes deixou passar a oportunidade, porque o evangelho já chegou lá, há muitos anos atrás. Com certeza, esse eunuco foi um evangelista lá, foi um pregador do evangelho e cresceu com certeza, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e permanece para sempre. É uma palavra que dá fruto, é uma semente
é uma semente incorruptível. A semente é boa. Se ela for lançada e cair numa boa terra, ela vai dar fruto. A pessoa vai crer, vai ser batizada e vai ser salva, porque ela vai viver uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E a Bíblia diz que o eunuco voltou jubiloso para a sua terra. Então nós vemos o que é o poder do Evangelho. O batismo nas águas, ela é a linha divisória, a pessoa deixando o mundo, deixando o pecado, louvado seja Deus. Eu me lembro quando eu cheguei os primeiros dias numa igreja evangélica que pregava a palavra de Deus. E daqui a alguns dias teria batismo nas águas. E eu, sem muito entender, eu falei, não, eu quero. Me deram ali uma apostilinha para aprender alguma coisa, mas foi tudo muito rápido. Fazia 1 mês e pouco que eu estava indo na igreja. Eu comecei na igreja no mês de outubro, mas quando foi no dia 30 de dezembro do mesmo ano de 2001, eu, pela misericórdia de Deus, juntamente com a minha esposa e mais uma irmã minha, mais um sobrinho, e mais, nós estávamos ali acho que em 13 pessoas nesse batismo, descemos as águas batismais. E o importante é isso, meus irmãos, é ser fiel. Batismo é importante, mas precisa ser fiel, porque quando ali o pastor vai descer um discípulo para as águas do batismo, um discípulo do Senhor Jesus, a pergunta é, no dia do batismo, a pergunta é, você promete, fulano de tal, você promete ser fiel a Jesus todos os dias da sua vida? A pessoa responde sim. Aí o pastor fala, olha, pela sua fé e pelo seu testemunho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantas pessoas passaram por este ato glorioso, com muitas testemunhas na terra e principalmente o testemunho do céu. Deus assistindo, as pessoas confessando, afirmando que seriam fiéis ao Senhor no dia do batismo. E depois voltaram para trás. Muitos já esqueceram deste concerto, desta aliança com o Senhor Jesus. E hoje não são mais crentes. Hoje não serve mais o Senhor. Mas quem crer e for batizado, for fiel, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe este vídeo, esta palavra, este ensino, quem sabe esta doutrina que foi pregada tem falado com muitas pessoas. Deus tem permitido que tenha chegado até você, ouvinte da palavra de Deus. Quem sabe você que não tomou uma decisão ainda, mas se você crê no Evangelho, eu digo para você, se batize, converta, arrependa-se, deixe tudo para servir a Jesus Cristo, vale a pena. Eu tomei essa decisão há quase mais de 20 anos atrás, já está passando, e até hoje eu não me arrependo. Eu agradeço a Deus por ter me abrido esta porta de bênção, de vitória, de salvação, de livramento para a minha vida e para a vida de muitos. Na verdade é para todos, todos os que crê, todos os que se arrepender, receberão o perdão dos seus pecados. No ato do batismo, quando a pessoa decide se arrepender, se converter ao Evangelho, ao Senhor Jesus Cristo, abandonar o mundo e o pecado, ele recebe o perdão dos pecados. Ele recebe a anistia da sua dívida e começa a viver uma vida nova. Deus lança para trás de si no mar de esquecimento e não se lembra nunca mais. Que presente glorioso, maravilhoso! Como diz o salmista Davi no Salmo de número 32, bem-aventurado o homem a qual o Senhor não mais, aleluia,
imputa suas transgressões, mas agora ele anda no caminho da justiça. Bem-aventurado o homem a qual os seus pecados foram perdoados. Oh, que coisa gloriosa! Não existe presente melhor para o ser humano, mas aquele que recebe o perdão dos pecados, o perdão da sua dívida. A cédula que nos era contrada foi riscada. O Senhor Jesus Cristo, Ele pagou o preço na cruz do Calvário, Ele pagou o preço de sangue para que eu e você sejamos salvos. Sejamos agora filhos de Deus, concidadão dos céus, para morar para sempre com Deus, na sua vinda gloriosa no dia do arrebatamento. A palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus é verdadeira, e ela se cumpre na nossa vida. O que o homem precisa fazer é crer e obedecer, executar a palavra de Deus, viver a palavra do Senhor. Por isso que Jesus, Ele disse, examinai as Escrituras, porque cuidar ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. Então precisa andar segundo a palavra de Deus. Aleluia. Quem sabe esta palavra está falando com alguém que não tomou a decisão ainda, mas que possa agora, depressa, tomar uma decisão. Você que já ouviu o Evangelho, batiza e muda de vida. Nasce para Deus, morra para o mundo e para o pecado e nasça para Deus, nasça para uma nova vida em Cristo Jesus. É o conselho que eu te dou. E você, quem sabe que está me ouvindo, que um dia foi batizado, mas por alguma coisa tropeçou, parou, desanimou e está afastado do caminho do Senhor, mas já foi batizado. Ainda há esperança para a sua vida. Ainda há solução para o seu problema. É Jesus. Volta para Jesus. Volta para os braços do Pai. Ele está esperando, louvado seja o nome do Senhor. Você que um dia peça perdão para Jesus, se você pecou, peça perdão. Ele é fiel e justo. João escreveu assim, escreva essas coisas para que não pequeis. Mas se pecar, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Labaço decanta rabacai. Ele é a propiciação para os nossos pecados, não somente para o nosso, mas de todo mundo. Jesus Cristo, Ele está de braços abertos. O Pai Celestial está de braços abertos para perdoar os pecados do mais vil pecador. Enquanto a vida há esperança, a porta ainda está aberta da salvação, mas um dia ela vai se fechar. O dia da salvação é hoje. E quando ouvires a voz do Espírito Santo que está falando com você, não endureçais o vosso coração. Compartilhe esta mensagem. Quem sabe você é crente, você está debaixo na bênção, mas compartilhe com o seu ente querido, com o seu amigo, com alguém, para que ele possa compreender também a bênção que é o batismo nas águas, segundo as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer uma oração para encerrar esta mensagem, para que você possa ser abençoado. Querido Deus, eterno Pai que estás no céu, louvado, engrandecido o nome santo, poderoso, maravilhoso do Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço por o Senhor ter nos usado como instrumento das tuas mãos para pregar esta palavra, para trazer este ensino que não é meu, mas é do Senhor Jesus. É a tua palavra, é a palavra que sai da tua boca, ó Deus, que não volta vazia, mas que faz aquilo que lhe apraz, viva e eficaz, e que permanece para sempre, ó Pai. Ó Pai, todas as vidas, todas as almas, todas as pessoas que ouvirem esta mensagem, ó Deus, através do teu Espírito, Senhor, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, opera uma grande obra, para que muitos possam compreender os mistérios de Deus, a revelação da tua palavra, e possa, ó Deus, se arrepender, e possa, Deus, descer as águas do batismo,
e possa permanecer fiel até o dia da tua volta. Traz de volta, meu Deus, meu Pai, aqueles que um dia se batizaram, mas, ó Senhor, tropeçaram no caminho. Mas a tua palavra diz que 7 vezes cairá o justo e o Senhor o levantará. Ó Deus, dai-lhes aqueles que estão arrependidos, Pai. Dai-lhes o perdão e a graça. Ó, renova a aliança, meu Deus, meu Pai, o conserto e abençoa poderosamente. E derrama, ó Deus, sobre cada um o teu santo e poderoso Espírito, ó Pai. Aqueles que estão na tua presença, que o Senhor possa enchê-los da tua presença, do teu poder, do teu Espírito e possa operar maravilha nesta hora e em tudo, ó Deus, o teu nome seja glorificado, Pai. Nós oramos e agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu já quero agradecer a oportunidade, todos que vão ouvir esta palavra, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.